Eu quero falar que não tem tipo de liderança ruim ou tipo de liderança bom. Tem o seu tipo de liderança, o seu perfil. Nós sabemos que os perfis podem ser melhorados, mas você não consegue mudar o perfil, porque o perfil é muito pessoal da pessoa, de quem ela é. Então não tem perfil certo, não tem perfil errado, não tem perfil melhor que o outro, mas é importante eu entender o meu perfil para que eu possa crescer, para que eu possa maximizar os pontos fortes e que eu venha minimizar os pontos fracos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da SNT Regional Extremo. Eu sou o Pastor Vieira e nós estamos produzindo aqui muito conteúdo de liderança para a sua vida e eu tenho certeza que você será extremamente abençoado no crescimento, no desenvolvimento da sua liderança, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre 3 perfis de liderança que nós encontramos em todas as pessoas. E por que é importante eu conhecer os perfis de liderança? Primeiro, para que eu possa entender qual que é o meu perfil de liderança e assim extrair as qualidades desse perfil de liderança e conseguir minimizar os defeitos que esse tipo de liderança tem. E o segundo ponto é para que eu possa identificar nos meus discípulos, nos líderes que eu estou gerando e conseguir ajudá-los a se melhorar, a se desenvolver e ter uma liderança mais eficaz, até uma liderança que vai ter mais eficiência em cada meta, em cada objetivo, em cada sonho. Bom, antes de eu falar dos tipos de liderança, eu quero falar que não tem tipo de liderança ruim ou tipo de liderança bom. Tem o seu tipo de liderança, o seu perfil. Nós sabemos que os perfis podem ser melhorados, mas você não consegue mudar o perfil, porque o perfil é muito pessoal da pessoa, de quem ela é. Então não tem perfil certo, não tem perfil errado, não tem perfil melhor que o outro, mas é importante eu entender o meu perfil para que eu possa crescer, para que eu possa maximizar os pontos fortes e que eu venha minimizar os pontos fracos. Bom, hoje nós vamos falar de 3 perfis aqui principais que eu separei para você e o primeiro deles é o autocrático. Bom, o perfil autocrático é um perfil muito focado apenas no líder. O líder, ele é realmente aquele linha de frente, alguém que é muito duro, alguém que é muito rígido, alguém que tem muita presença de liderança, é alguém que traz extremamente a responsabilidade para si, para quem ele é, para aquilo que ele faz. Ele traz todas as decisões para si, ele organiza, toda a organização é para ele. Então a liderança autocrática é uma liderança que atrai toda a responsabilidade para si, atrai tudo para quem essa pessoa é, ela atrai muito para a pessoa, para o ponto do líder. Bom, qual que é o ponto ruim desse tipo de liderança? Esse tipo de liderança, infelizmente, ele vai desenvolver falta de responsabilidade, já que a responsabilidade sempre está na mão do líder, sempre é o líder que vai tomar as decisões, então as pessoas sempre vão ficar com medo de tomar a decisão, porque quando elas tomarem aquela decisão, elas podem ser tirada pelo líder, aquela decisão pode ser desvalorizada pelo líder, então as pessoas nunca tomam decisões, nunca assumem responsabilidades. Esse estilo de liderança tem um ponto fraco, porque os liderados acabam esperando muito do líder, esperando o líder tomar a decisão, esperar o líder fazer o que tem que ser feito. Então esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo é só anda com o líder. Então a equipe quando está só, ela não anda, só anda quando o líder está ali. Se a presença do líder não estiver no lugar, não estiver ali na linha de frente, os liderados não conseguem tomar nenhuma decisão, não trabalham, não projetam, não produzem, porque é necessário a pessoa do líder, a posição do líder na liderança autocrática para a coisa conseguir andar. Outra coisa que é ruim, o líder acaba sufocando a todos, ele sufoca muito. O perfil da liderança autocrática é um líder que sufoca, que pressiona muito, que pesa em cima das pessoas, que não deixam as pessoas respirarem. E tem muitas pessoas que não conseguem lidar com esse perfil de liderança. Bom, e outra coisa que é muito ruim, outro ponto ruim, é porque o líder precisa estar muito ativo em todos os momentos. Ele precisa ser um líder extremamente ativo. Mas, contrapartida, quais são os pontos positivos da liderança autocrática? Primeiro, o líder precisa ser muito ativo e o líder vai ter que ser muito ativo.
Normalmente um líder autocrático, a equipe demanda muito dele, mas o autocrático normalmente ele aparece muito, ele faz muito, ele está muito presente. Como ele puxa as decisões para si, ele sempre está no campo de batalha, ele sempre está fazendo. Então ele pode não gerar muitas pessoas, mas ele mata no peito a responsabilidade. E isso é extremamente importante. Bom, outro ponto muito importante é que o líder autocrático ele toma decisões rápidas. Ele falha, mas ele falha rápido. Né? Se ele tiver que tomar uma decisão, ele vai tomar na hora. Então, um ponto forte do líder autocrático é porque ele toma decisões que tem que ser tomada, ele não fica em cima do muro. Outro ponto muito interessante na liderança autocrática é que ele traz para si a responsabilidade das derrotas também. Ele traz para si a responsabilidade das percas, das dificuldades, das lutas. Ele não entrega para a equipe. Por mais que quando a vitória vem, a vitória é dele, mas também quando as derrotas vêm, as derrotas são deles. Então a gente consegue ver que na liderança autocrática, os pontos fracos podem ser os pontos fortes e os pontos fortes podem ser os pontos fracos. Bom, fica com esse primeiro pedaço aqui e agora eu quero falar um pouquinho para você sobre o segundo ponto. Segundo tipo de líder, pessoal, é o líder liberal. É isso mesmo, a liderança liberal, ela se baseia no foco 100% da equipe e dos participantes da equipe. A coisa anda muito na horizontal. Então, as estratégias são tratadas por toda a equipe, as decisões são tratadas por toda a equipe. É uma coisa que funciona muito via equipe e o líder ele só é requisitado em casos específicos, em pontos específicos. Então, o líder ele fica bem fora, enquanto na liderança liberal todos os participantes da equipe tomam as decisões. Então acontece muita votação, acontece muitas reuniões, né? A equipe ela interage muito para chegar em um ponto comum e tomar as decisões e ser direcionada ali por aquelas decisões que foram tomadas como equipe. Bom, pontos ruins da liderança liberal. Tem um ditado que diz que cachorro que tem dois donos acaba morrendo de fome, porque sempre um está esperando o outro para conseguir fazer, para dar comida para aquele cachorro, né? Então um dono olha para o cachorro e fala, o fulano deu, e o outro fulano está achando, falando, não, o ciclano deu. Então acaba tendo essa perca, porque na liderança liberal o líder não está em cima. Então a equipe que não tem maturidade, ela acaba, infelizmente, quando não tem um líder em cima pressionando e cobrando, alguns se tornam irresponsáveis, alguns não se sentem tão motivados, alguns não se sentem tão cobrados, alguns são irresponsáveis, então não trabalham do jeito que deveria trabalhar, não fazem aquilo que deveria fazer. E o interessante é que nessa liderança, né, os pontos fracos podem ser os pontos fortes, porque na liderança liberal também, o que acontece? Alguns se tornam irresponsáveis, mas alguns se tornam responsáveis, alguns assumem as responsabilidades, alguns se sentem muito motivados por poderem participar das decisões, alguns se levantam e fazem a diferença. Que coisa poderosa, né? Nós vemos que a luta da liderança liberal também pode ser o mérito da liderança liberal. Então é muito importante eu entender sobre a liderança liberal, sobre como funciona, porque se eu sou um líder liberal, eu preciso minimizar os pontos fracos e melhorar os pontos fortes. Então entenda muito bem sobre a liderança liberal número 2. Agora nós vamos para número 3. Vamos para o terceiro perfil de liderança, liderança democrática. Bom, o que se baseia a liderança democrática? A democrática se baseia em um equilíbrio, um pouco da autocrática, um pouco da liberal. Então, na liderança democrática vamos ter as reuniões ali do liberal, mas o líder vai entrar em algumas ênfases, né, em reuniões, em decisões, ele vai trazer para si. A liderança democrática ela é como se fosse uma junção das duas e um equilíbrio das duas. Bom, quem escreveu esses perfis de liderança foi um cara chamado Chiavenato, um grande escritor na área de administração. Bom, eu vou fechar esse vídeo falando para você, talvez você esteja encerrando esse vídeo pensando assim, então o interessante seria a liderança democrática, porque é um equilíbrio do autocrático e para o liberal. Aí eu te falo uma coisa, depende.
Porque esses três perfis de liderança, eles necessitam de nós uma análise, um aperfeiçoamento, e depende do que nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar, com o tempo que nós queremos chegar, com as pessoas que nós temos. A liderança, ela não é uma conta exata, nós lideramos pessoas são diferentes, os tempos são diferentes, os momentos das pessoas são diferentes. Então vai ter momento que a equipe, ou vai ter equipes que precisam de um líder autoritário. Agora vai ter equipes que precisam de um líder liberal. Tem pessoas que com um líder liberal não funcionam, elas só vão funcionar com um líder autoritário. Tem equipes que não funcionam com líder autoritário, só funcionam com líder liberal. E tem equipes que só funcionam com uma mescla disso, com uma liderança democrática. Então eu queria que você estudasse isso é um pouquinho que eu te dei. Vai mais profundo nisso, pesquise sobre isso e adapte a sua liderança, adapte o seu chamado conforme as pessoas que você tem debaixo de você, conforme a meta que você tem, com o objetivo, com a visão, com o chamado que você tem. Então é um pouquinho para te desafiar a procurar mais sobre esse assunto. Bom, analise esses três perfis de liderança, se adapte, cresça, pegue os pontos bons de cada um, elimine os pontos ruins de cada um e cresça na sua liderança. Bom, um pouquinho desse vídeo aqui, um pouquinho de sabedoria para você. Eu te espero no próximo vídeo, então se inscreve nesse canal aí, coloque o sininho, compartilha para todo mundo e vamos crescer na nossa liderança. Deus te abençoe!